Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e esse canal fala de crítica literária, dicas de leitura, e hoje vamos para a França na época do Napoleão. Vamos ler então o clássico Cartucho de Parma do Stendhal. A gente já leu aqui no canal o Vermelho Negro. Vermelho Negro também é uma obra clássica. E já são jogados lá no norte da Itália, né, nas guerras napoleônicas, ali no final do século XVIII. Né? Então já vê que é um romance bem assim. Ele foi escrito ali logo depois, né, do Vermelho Negro. E tem também um personagem aqui, que é o Fabrício del Dongo, que ele é um fã. Ele é um fã do Napoleão, né? Então o Napoleão é sempre essa figura fascinante nos livros, né? E também aqui as descrições da Itália. Então nós estamos ali entre Gênova e Veneza, né? Então tem Pádua, tem Parma. Cartucho aqui refere-se ao mosteiro dos cartuchos, né? Que fica na cidade de Parma. Então, mas essa significância desse cartucho de Parma é lá no final do livro, né? Mas o importante é que tem todo aquele fascínio pela Itália, né? Pela arte italiana, inclusive tem o síndrome de Stendhal, né, que é aquela fascínio, assim, o cara até desmaia vendo a obra de arte, né? E aí o Stendhal é um daqueles escritores fãs da Itália, a gente sabe, tem vários, né? O Goethe era um fã da Itália, o Autor, né, lá do Fauno de Mármore, o Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche também, volta e meia estava lá em Turim, né? Tem até um filme do Nietzsche em Turim. Vocês são pessoas assim que o Ernest Hemingway também, que ficava ali entre a França, a Espanha, a Itália, né? Então são esses fãs da Itália. Então Stendhal é esse, né? Um dos mais fanáticos pela Itália. E aí não estava demorando de fazer um romance, né? Em que ele falasse da Itália, e o Cartucho de Parma é isso. Então o personagem principal, que é o Fabrício, ele é filho lá de um nobre da cidade, né? E essa região da Itália era parte do reino dos austríacos, né? Então a domina austríaca, o Napoleão chegou ali, tirou os austríacos, né, e ficou um tempo ali, uma extensão do Império Napoleônico. E aí sugere-se no livro que, inclusive, esse Fabrício seja filho de um dos soldados lá, dos militares, né? Então tem essa sugestão, então seria um filho ilegítimo, né? A gente não sabe exatamente, pode ser, né? Várias vezes o romance dá a ideia de que seja, porque o pai já tem um filho mais, né, assim, o primogênito, e vai conspirando com os austríacos contra os franceses, né? Então o pai do Fabrício já é um cara assim, que já não leva muito a sério o filho, né, o mais novo, já tem esse filho mais velho que vai herdar, né, as propriedades, e eles estão conspirando ali, mandando carta para os austríacos, né, contra os franceses. Então o mais legal da história, no início aqui, os primeiros capítulos, é o crescimento rápido do Fabrício, porque, né, ele nasceu no final do século XIX. Na época de Waterloo, que é a última batalha de Napoleão, depois de 100 dias, né, o Fabrício já está com 17, 18 anos. Né, e aí ele cismou de lutar com o lado de Napoleão. Então, ou seja, ele está lutando, ele é um italiano, né, lutando com os franceses, né, para manter o Império Napoleônico, porque ele tem todo esse fascínio pelo Napoleão e tal. E tem essa sugestão também de que ele seja filho de um francês. Né, então tem que ler para entender, porque o narrador tem isso, né? Ele fica ironizando, ele fica, nosso herói. Então ele fica ironizando o Fabrício de certa forma, né? Interessante isso aí, a voz narrativa que o Stendhal usa aqui é justamente assim. E aí eu pensei assim, como não é um romance que fala da época napoleônica, né? Um desafio para ler o francês, né? 2025. Pensei nos Miseráveis de Victor Hugo, né? Mas Miseráveis é imenso. A primeira vez que eu li, eu gastei uns 6 meses para ler. Então eu só achei o Cartucho de Parma, né? E aí o Cartucho de Parma vai ser então esse. Vou gastar uns 3 vídeos para ler o Cartucho de Parma. De início, então, esse contexto histórico, o Fabrício del Dongo vai passar por Waterloo, né? Ele está procurando as tropas francesas e vai passar por Waterloo e não vai entender nada do que está acontecendo, né? A famosa cena do cara que está no meio da batalha, uma batalha histórica, né? Porque aí vai acabar o Império Napoleônico, ele vai ser exilado. E aí a batalha de Waterloo, que é descrita nos Miseráveis, tem um trecho lá também que o personagem tem a ver, né? Tem algumas descrições. É uma batalha épica que durou um dia, né? E ela foi meio adiada porque choveu a noite anterior, então o campo da batalha virou um lamaçal, e atrapalhou o avanço das tropas francesas, né? O Napoleão teve que atrasar a batalha e nisso deu tempo dos prussianos chegarem. Então ficou os ingleses, os belgas ali, né? Os holandeses. De um lado pressionando os franceses, e aí quando os franceses quase ganharam, né? Os franceses quase ganharam. Lembrar que aquela estrutura de guerra dos franceses, né? Aqueles blocos que eles faziam lá. E aí quando eles foram atacados dos dois lados, os prussianos, né? Que depois foram formar a Alemanha e tal.
Quando eles atacaram do outro flanco, aí teve uma dispersão, salve quem puder, e a retaguarda francesa cedeu, e aí foi uma fuga em caos. E aí, ou seja, né, os franceses tão disciplinados, né, não conseguiram manter disciplina, foi um dos motivos deles serem derrotados, né, e foram muitos prisioneiros, muitos mortos. Foi um massacre, né, porque aí, estou falando, a Waterloo fica na Bélgica hoje, né. Então ali estava descendo as tropas inglesas, né, do Nederlandes, né, que é os holandeses, os belgas, e do outro lado vinha ali os prussianos, né. Então foi a 7ª coligação que eles falam, né, 7ª coligação contra Napoleão, e aí finalmente derrotaram Napoleão, né, e aí debandaram as tropas francesas, Napoleão foi preso e exilado. Né? Mas a descrição da batalha, assim, ela no livro aqui é caótica, porque é do ponto de vista do Fabrício, que não está entendendo nada, porque ele chegou ali, primeiro os caras prenderam ele, achando que ele era um espião, o cara mal sabe falar francês, né? Fala um francês assim, muito macarrônico e tal, e aí, você é um espião italiano, né? Você é um espião italiano lá dos austríacos e tal, e aí prendem, e até ele convencer que ele não é um espião, subornar lá os carcereiros, né? E ele sai andando assim, né? Rumo ao campo, né? Comprou um cavalo e tal, sai andando lá. E aí ele se vê no meio da batalha, no meio dos canhões, ele não sabe quem está atirando em quem, né? E aí ele entra na batalha, quer guerrear, quer batalhar, não sou covarde, eu vou lá. Mas ele não entendeu nada. A descrição da batalha também você não entende nada, porque obviamente uma batalha, só os generais, né? Ali os majores, ali o pessoal, e o próprio general Mor, né? O Marechal Mor, o próprio Napoleão vai entender, né, o avanço das tropas, então vai a cavalaria, vai a infantaria, que bloco que vai, quem está atirando em quem. Então se você jogar no meio da batalha, realmente você não entender nada, quem está avançando sobre quem está ganhando, quem está perdendo, né? Só no final do dia, quase, né, anoitecer, que se percebeu que os franceses estavam em retirada, né? Então aí, e aí os soldados franceses começaram a se rebelar contra os oficiais, né? Porque eles falaram, culpa, vocês traíram o imperador e tal, os franceses nunca perderam. E aí os soldados franceses começaram a descumprir as ordens dos oficiais. Aí foi o caos mesmo, né? Porque as estradas incharam de soldados franceses e os prussianos cercaram as cidades, né? E foram aprisionando esses franceses. Então mostra assim, e é um francês napoleônico, né? Narrando a história, mostrando como é que quase eles venceram, né? E é interessante que ele conta a história por olhar de um italiano, ou seja, um forasteiro, né? um estrangeiro. Então, ou seja, é um francês narrando a história de Waterloo pelo olhar do italiano, né? Por mais que o Fabrício Del Dongo, ele seja um pró de Napoleão, né, ele fica horrorizado com o comportamento das tropas, né? Então ele quer ali, ele foi caçador, né? Caçador, então ele tá ali, pega um fuzil e começa a atirar mesmo. Começa recebe ordem dos oficiais, que os soldados mesmo estão debandando, né? Retirada total, estão desertando. E aí os oficiais tentam segurar as tropas, não, fiquem aqui, mantenham a posição. E então ele se envolve, é ferido também nisso aí, né? Então, ou seja, interessante como é que mostra o desastre para os franceses, né? Que significou essa batalha de Waterloo. Muito bem, a história então acontece, assim, ou seja, acontece no norte da Itália, contando a história da família do Del Dongo, né? Esse possível filho legítimo, que a gente tem que ler a história para entender, né? E aí ele vai se envolver com a tia e depois vai ter um amor, né? Claro, tem que ter, né? Tem que ter esse triângulo aí, né? Então ele vai ter um envolvimento com a tia lá, que é a nobre e tal. E aí vai ter com a moça também, né? Que aí é outra parte do livro, né? O início dos primeiros capítulos é isso, a influência que os franceses tiveram no norte da Itália, né? Ali na região entre Gênova e Veneza, né? Aquela região toda do norte ali, que tinha influência austríaca, né? E tinha, né, na Idade Média, tinha influência dos impérios germânicos, né? O Barbarossa estava ali também, né? Derrotando, inclusive, Milano e tal. Então a região de Pádua, né? De Parma, de Torino, Milano, né? Toda essa região aí, as tropas do Napoleão chegaram até Roma, se não me engano, né? Napoleão chegou até Moscou, né? Em 1812, que aí vai ter a influência ali para o enredo do Guerra e Paz do Tolstói, né? Que aí lembra um pouco também que tem personagens lá no Guerra e Paz, não li o Guerra e Paz, né? Então o livro tá devendo em 20 anos, né?
2 décadas, até hoje não li o Guerra e Paz, então lá tem uma cena também de um personagem que está no meio da batalha, assim, não está entendendo nada, né? Você jogado no meio da batalha, não sabe quem está tirando em quem que é do seu lado, quem, né? Então você pode ser morto e roubado por pessoas do seu próprio lado, né? Então assim, mostra o caos da batalha. É muito interessante esses capítulos, né? São uns 2 ou 3 capítulos em que vai ser o próprio fogo da batalha e a retirada dos franceses, né? Então isso já marcou o livro. Agora você vai ter que ler a ideia o resto da história para entender quem é esse Fabrício Deodongo, a relação dele com a família, e agora que o Napoleão foi derrotado, o imperador caiu, a família do Deodongo vai novamente ser súdito dos austríacos. Mas como é que vai ser agora o Fabrício numa família súdito dos austríacos, sendo que ele lutou pelos franceses, né? Então ele está contra a própria família. Será que o pai dele vai aceitar, né? Será que o pai vê ele como um bastardo, né? Então as coisas assim, tem que ler história, e aí que vai, né? A gente fica, eu fiquei entusiasmado com o início do romance. Vamos ver se a gente consegue manter esse entusiasmo até o fim, né? Então os 2 primeiros capítulos é isso, é o panorama do personagem lá no norte da Itália. Depois os capítulos ele peregrinando até a França, né? Querendo de todo jeito entrar na batalha. Aí ele chega na batalha, não entende o que está acontecendo, né? Vê a batalha ao longo do dia e ele tenta enturmar lá com os franceses. Os franceses, quem que esse cara sabe nem falar francês, né? Ela fala, eu sou fã do Napoleão, e ninguém acredita nele. E ele é um cara assim que ele é empolgado, né? Ele é um cara muito empolgado, e ele consegue fazer as pessoas, né, jogarem o jogo dele. Só que ele obviamente estava, né, perdido no tiroteio, né? Perdido no tiroteio literalmente. Porque chegou um momento que acho que nem os franceses estavam entendendo o que estava acontecendo mais, né? Porque vinha tiro de um lado, vinha tiro de outro. Quando você está quase vencendo um lado, você é derrotado por um outro que chegou, né? Se a batalha tivesse vencido antes, né? Ou seja, os franceses tivessem vencido os ingleses antes, eles seriam concentrados a força contra os prussianos. Mas você ser atacado pelos 2 lados, né? Você realmente não é estratégia que dê, né? Por isso que é o problema da guerra em 2 frentes, né? Então, é a coisa que o Terceiro Reich passou ali na Segunda Guerra Mundial, né? Atacado por ingleses, franceses, estadunidenses de um lado e atacado pelos soviéticos do outro, né? Então não tem exército que aguente uma coisa dessa, né? Você ser atacado em 2 frentes, mas você não sabe quem se atira primeiro, né? E você não tem tropa para os 2 lados. Então por isso que os franceses foram derrotados nessa estratégia de 2 flancos, né? Muita coisa pode ser falada aqui, mas principalmente, ele vai descrever aqui também o Marechal Ney, né? O Marechal Ney é um desses marechais lá, dos marechais do imperador, e vai mostrar o sistema hierárquico, né? Inclusive tem vários personagens aqui que são nobres, né? E vai mostrar essa estrutura hierárquica. O Napoleão, ele desfez aquele império dos Bourbons lá, os impérios, né, da França, o absolutista, o Ancien Régime, e depois criou o próprio império dele. Então criou os nobres do imperador napoleônico, os nobres napoleônicos, né? Então ele destruiu os impérios e construiu outro, né? Destruiu os nobres e construiu. Então tinha 2 nobrezas na França, tinha a nobreza antiga e a nobreza que foi instituída pelo Napoleão, porque ele se coroou, né? Napoleão se colocou como imperador. Por isso que a figura do Napoleão é tão empolgante e fascinante na literatura do século XIX. Então o próprio Stendhal já fez Vermelho e Negro, né, que tem essa figura, o Guerra e Paz, do Tolstói. Então vários romances vão colocar ali o Napoleão como essa figura fascinante, né, o cara que destronou em todo um antigo regime ali, no período da Revolução Francesa, que era uma república, deu um golpe, né, o Brumário deu um golpe ali e se tornou imperador. Então no início do romance aqui, a figura é o Napoleão. E inclusive o Fabrício viu o vulto do Napoleão passando, né? O imperador. Só que ele estava cercado por cavaleiros, né? Que é a segurança dele, ele não sabia quem era o imperador, né? Então ele teve a oportunidade de se encontrar com o imperador e não distinguiu quem era o imperador, né? Você está na batalha, está ali passando o cortejo do imperador e você nem sabe quem é o imperador, né? Então interessante esse caso. É uma cena assim, pagar um dos melhores, né? Do início do romance. E vamos ver, né, se a gente consegue manter esse entusiasmo aí para ler o resto, né, dessa brochura, que 500 páginas, né, 550 páginas, né? Então vamos lá, né, só no início, ok? E aí aguardem mais 2 vídeos que eu vou fazendo, né, minhas interpretações aqui sobre o que eu achei do romance clássico francês para 2025, que é o Cartucho de Parma, no Stendhal, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.